Pronto, começou. A secretária. Dá um tchau, sister. Bom dia, estamos aqui na 7ª aula do TLPG, capítulo 7 e 8 hoje. Já começamos alguns tópicos, né? Então nós vamos continuar de onde nós tínhamos parado. Então, como eu estava falando, a pessoa que vai fazer o louvor no PG, que vocês colocam, né, na escala, não pode ser uma pessoa superficial. Então tem que ser uma pessoa que realmente leve as pessoas à adoração. Já estive em muitos PGs que a pessoa só punha lá a música e... aí tu não ficava. E uma música que ninguém conhecia, nem a própria pessoa conhecia. Ah, eu gostei desse louvor que foi na rádio. Põe lá e todo mundo fica viajando maionese. Não, gente. Põe uma música que canta na igreja, que canta 1000 vezes mesmo, aquela lá que já, né, que todo mundo canta todo domingo, toda quarta, que todo mundo sabe, que aí você vai ver que vai fluir mais o louvor. E aí a parte que o William destacou também, que o líder do pequeno grupo deve evitar cair no erro de repregar a mensagem e falar demais. Quando vocês forem líderes de PG, a palavra do PG deve ser no máximo uns 20 minutos, 25 estourando. Então vai pegar todos os tópicos que o pastor Marcelo falou no domingo. A palavra de domingo tem quase 1 hora, né? Tem 50 minutos. Se você for falar tudo que o pastor Marcelo falou, é a duração do PG inteiro. Então, gente, faça um resumo, né? A gente tem um boletim semanal, pega só os pontos mais importantes, né? Faça uma discussão com o pessoal para que não demore muito tempo e não fique muito cansativo. Aí na outra página vocês têm um modelo, vários modelos de pequeno grupo. O primeiro modelo eu acho que é o mais utilizado, então vocês podem ver aí, primeiro modelo de adultos, que é ler um versículo de Salmos para fazer abertura, 5 minutinhos, um louvor e adoração 10 minutos, oferta 5, testemunho 7, a palavra 25 minutos, passar a visão, que é falar o que é um pequeno grupo, né, a visão da igreja, dos MDAs, etc. Os avisos, 8 minutos e acabou. E a comunhão com os comes e bebes. É importante, não sei se já falaram para vocês, fazerem uma escala. Não deixa chegar lá na hora para você escolher a pessoa para fazer alguma coisa. Ó, Léo, faz louvor aí. Eu levo a falar, oi, como assim? Eu nem sei cantar, nem pensei numa música. Fala na semana, faz um grupinho no WhatsApp, fala, fulano vai fazer o louvor, fulano vai fazer oferta, avisa antes, para que chegar na hora a pessoa já esteja preparada para aquilo que ela vai fazer. Fazer as coisas assim de surpresa mostra que você é um líder desorganizado. Você precisa ser organizado para o seu PG fluir e crescer. E aí a gente tem os outros modelos, né, de adulto, de jovens, de adolescentes, de crianças. Depois vocês podem dar uma lida. O próximo tópico é a consolidação feita no pequeno grupo. Quem vai ler os 2 parágrafos é a Jana. É na 35? Isso. Os 2 primeiros parágrafos. Tá. Foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Atos 2:41. Todos os membros do PG devem estar engajados na tarefa de convidar e influenciar pessoas. Esses são passos que levam a uma conversão profunda e genuína. Sendo a conversão algo muito íntimo e pessoal, o melhor espaço para tal é um ambiente amigável e acolhedor. E nesse sentido, o PG desempenha um papel fundamental. Ato contínuo deve ocorrer a integração da pessoa na vida desse PG. Quando alguém se converte no PG, podemos e devemos começar a consolidá-lo ali mesmo. Os irmãos que trabalham no acolhimento e na consolidação da igreja, com toda a experiência que já acumulam nos cultos da família, domingo, podem fazer isso muito bem. Mas não só eles, todos os membros do PG devem estar aptos a realizar essa tarefa, em todo e qualquer lugar. O alvo dessa fase da evangelização, a consolidação, é o crescimento ou desenvolvimento dos discípulos. Por isso, uma consolidação firme é também baseada numa evangelização firme. Se a pessoa foi ao PG, é porque o processo de evangelização já está surtindo efeito. Quem aqui sabe o que é consolidar? Se firmar algo. Isso, o que mais? Quando fala assim, você precisa consolidar alguém, o que vem na sua cabeça? Formar. Ajudar a pessoa, Cuidar. trabalhar na pessoa, discipular, cuidar. É isso. Formar a pessoa. Exatamente.
Isso, formar. Consolidar é você fazer a pessoa ficar firme na igreja. Então, muitas vezes, as pessoas vão no PG e elas não conseguem ser consolidadas. E aí ele fala aqui nesse parágrafo que todos os membros do PG têm que estar dispostos a consolidar as pessoas novas. Isso não é função só do líder, porque senão o líder vai ficar doido, né? Um monte de gente todo sábado e ele tem que cuidar de todo mundo, tem que ligar para todo mundo, tem que mandar mensagem para todo mundo. Então isso é função de cada membro do PG. Quando vocês tiverem os PGs de vocês, cada membro tem que ter essa consciência de que eles também têm que cuidar das pessoas novas. Né? No PG a gente tem uma oportunidade de estar perto de alguém, de falar, de abraçar, de perguntar como é que tá. Então não é só o líder que tem que fazer isso. Todos os membros do PG têm que consolidar. E aí ele fala que uma consolidação firme é baseada numa evangelização firme. Se a pessoa foi para o PG, é porque o processo de evangelização está surtindo efeito. A pessoa está sendo evangelizada, ela está frequentando o PG, mas ela precisa ser consolidada, porque senão ela vai ser só mais um. Que entrou ali, ouviu, 2, 3 semanas e sumiu. E aí você nunca mais viu, nunca mais soube, a pessoa não volta mais, não veio para a igreja, não aceitou Jesus e a gente perdeu uma alma. Então é importante a consolidação dentro do pequeno grupo. Os próximos parágrafos falam sobre os passos fundamentais para a consolidação do pequeno grupo. Quem vai ler o primeiro parágrafo é a Aline. Devemos iniciar o apelo com amor e cuidado, sem insistir muito com as pessoas, deixando-se à vontade, mas apontando claramente a importância de tomar uma séria decisão por Cristo. Devemos lembrarmos de muitas estão tendo um primeiro contato com o Evangelho, e nós queremos que elas voltem, por isso o apelo do PG não pode ser feito com todos os integrantes com ingredientes com que é o efeito na igreja, nem demorando, nem direto demais. Você na Maria das Dores não quer entregar da sua vida a Jesus agora. A não ser o líder, tenha uma profunda decisão, convicção do Espírito Santo de que deve fazer desse jeito. Então, nessa parte, ele fala sobre o apelo, sobre a decisão por Cristo. Vem pra cá. Sobre a decisão por Cristo. Então, o apelo deve ser feito no PG? Deve. Mas não pode ser feito como o pastor faz aqui na igreja. Então, não pode ser muito demorado, né? Tem que ser uma coisa mais simples. Quando a pessoa aceita Jesus no pequeno grupo, ela tem que aceitar aqui na igreja também. Então, você, líder, vai ter que estar lá do lado dela, perguntar se ela não quer ir lá na frente, para fazer a confissão, para a gente pegar os dados, tudo bonitinho. E no PG, você não pode falar, você tá lá, né, naquela unção, aí tá lá a Dai, a primeira vez que eu vi no PG, aí você fala, o Espírito Santo tá me falando que você tem que aceitar Jesus hoje, e a Dai vai fazer assim. Oi? Que como? É a primeira vez que eu venho, como assim? Aí fala, fulano, você tem que aceitar, porque olha, Jesus tá batendo na porta do seu coração, lá, lá. Não é assim, né, gente? Você tem que deixar a pessoa livre para escolher. Muitas vezes, vai falar nessa apostila também, tem pessoas que vão no PG 50 vezes e não aceitaram Jesus ainda. Né? Aí a gente tem que trabalhar para que essas pessoas aceitem. Então, no PG de vocês, quando vocês forem fazer, façam um apelo, mas que não seja nada demorado e não fique lá apontando para ninguém, para que a pessoa não se sinta pressionada. Próximo parágrafo, quem vai ler é a Esther. Aconselho a pessoa nos mesmos modos da consolidação, feita na igreja, explicando-lhe os passos essenciais da decisão de seguir a Cristo e de como caminhar nele. Daqui para frente, devemos fazer as pessoas repetir a oração de confissão de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Os demais membros do PG devem abraçar e felicitar o novo decidido pela escolha feita de seguir a Jesus. Então, fala aqui quando a pessoa aceita Jesus, né? Quando você não faz o apelo, você explica os passos de aceitar Jesus, tem que fazer a pessoa repetir a oração do mesmo jeito, né? Mas um pouco mais rápido, sem muita demora. E aí o pessoal do PG abraça a pessoa, felicita, tal. Aí no próximo parágrafo ele fala que é importante anotar os dados, o endereço, o telefone,
convidar a pessoa para vir na igreja, para reunião de celebração. O líder do PG tem que sentar perto da pessoa, não deixar a pessoa chegar na igreja e ficar perdida, olhando para cima, sem saber onde ir. Então fala com a pessoa se ela vai vir, já combina, chega perto dela, senta perto dela, fica lá do lado. Aí na hora do apelo na igreja você já dá um toquezinho para ela, levantar, e você vai com ela na frente. É mais ou menos isso, tá? Aí ele fala, de preferência, o conselheiro deve se oferecer para ir junto com o novo decidido para a igreja. Então o líder do PG ou um membro do PG que estiver acompanhando, vai com a pessoa até lá na frente, na hora do apelo também. Aí o último parágrafo diz assim, não tem problema se o novo decidido passar outra vez pela orientação feita na consolidação da igreja. Ele ou a pessoa que o acompanhar deve explicar que ele já tem um PG. Assim ele não será pescado por outros pequenos grupos ou redes. É importante você deixar bem claro que a pessoa é do seu PG. Né? Porque aqui sempre vai ter os PGs de portas abertas para receber as pessoas. Então você fala, fulano, fala que você já é do PG tal, na hora que você for fazer a ficha, que a pessoa já coloca lá e pronto, tá? Próximo tópico é envelope e relatório do pequeno grupo. Quem vai ler esse parágrafo vai ser Eliezer. Isso, só o primeiro. O pequeno grupo também deve prestar contas das suas atividades para os supervisores e para a igreja. Para tanto, usamos um sistema simples de relatórios em forma de envelope, o qual nos oferece todas as informações básicas necessárias para um acompanhamento semanal equilibrado. Quando queremos dados mais minuciosos, passamos um formulário mais detalhado. Contudo, esse detalhamento só é feito de maneira ocasional, para não sobrecarregar os líderes com informações que não precisam ser fornecidas toda semana. Então a gente vai falar de um assunto que dá uns probleminhas, né? Que é entrega de envelope, de relatório de PG. Então primeiro a gente vai ver a função financeira do envelope. Os dois primeiros parágrafos, quem vai ler vai ser a Miriam. Ela vai ficar mais rouca. Mas todo mundo vai ouvir, não tá pra ouvir. Pode ler primeiro, tá? Só isso aqui. Cada pequeno grupo deve ter um diácono. Essa pessoa é responsável pelas necessidades materiais e financeiras do pequeno grupo. Ela cuida das cestas básicas no pequeno grupo, seja recolhidos os alimentos e preparados para doar para alguém da própria convivência do PG, seja levando-os para a igreja para serem repassados. Então, cada pequeno grupo deve ter um diácono. Essa pessoa vai cuidar das cestas básicas, recolher os alimentos. E aí, no segundo parágrafo, ele diz que quando vai acontecer a comunhão no grupo, normalmente é o diácono ou diaconisa quem auxilia o líder nos preparativos, delegando tarefas, dividindo responsabilidades, fazendo coleta. O líder deve mobilizar o PG inteiro em prol das cestas básicas. Deve ajudar a garantir que todos os membros sejam lembrados a doar e envolver-se com alegria e paixão. Então, essa parte vai falar sobre o diácono. O diácono é alguém que você vai levantar do seu PG, além do seu vice, que vai te ajudar nas tarefas. Então, quando tiver um momento de comunhão, você quer fazer pizza no seu PG. Então, é o diácono que vai pegar as doações, é o diácono que vai dividir, ele que vai te ajudar. Não cometam o mesmo erro que eu cometi muitas vezes no início, de querer centralizar tudo em mim. Quando eu comecei a fazer PG, eu não deleguei funções e responsabilidades. Então, eu fazia tudo. E eu quase fiquei louca. Porque era muita coisa que eu tinha que organizar, que eu tinha que fazer, com outros ministérios da igreja, e eu quase pirei. Então, não cometam esse erro. Deleguem funções e atividades para as pessoas. As pessoas do PG vão se sentir melhor em te ajudar, vão se sentir participativas, né? Vão saber que estão fazendo parte de um PG de verdade, estão te ajudando, e você não vai se sobrecarregar. Então, a função do diácono é essa, é de ajudar. Então, aqui falam os outros tópicos falam sobre a função deles. O próximo fala que o diácono é responsável por garantir que nunca faltem os envelopes no PG. Então, você, líder, você não vai precisar ficar correndo atrás do envelope. Seu diácono vai pegar uma quantidade e vai deixar lá no PG para você.
Geralmente o líder de setor que entrega o envelope, né? Então se você falar, ó, meu diácono é fulano, o líder de setor vai entregar para ele e ele vai cuidar do envelope para você. É uma coisa a menos. O diácono não precisa ministrar a oferta todas as vezes, mas ele deve garantir que ela aconteça de maneira alegre e abençoadora. O envelope tem as duas faces preenchíveis, quem já viu o envelope. A primeira é com os dados identificadores do PG. O nome do PG, o nome do líder, nome do vice, líder de setor, líder de área, tal. Tem até um envelope aqui, pra quem não viu. Pra quem nunca viu, envelopinho do PG, ó, bonitinho. A parte de preencher sobre o seu PG. E aqui atrás os dados bonitinhos. Então a gente vai explicar como que faz para preencher essa parte, tá? Então o nome do líder deve ser preenchido de maneira clara e legível, em nome de Jesus. Põe alguém do seu PG com uma letra bonita para escrever lá o nome, para a gente conseguir entender, né? O líder do setor conseguir entender. Se uma pessoa tiver um apelido carinhoso, pode colocar também o nome entre parênteses e o apelido. Aí o nome do líder de setor, líder de área, tá? Eu não tô lendo tudo porque é mais para explicar. Aí ele fala aqui, ao ministrar é bom lembrar a destinação das ofertas. Alguém sabe para que serve a oferta do PG? Isso. Por enquanto, está sendo para... Ela está entrando na oferta normal. Mas o pastor já está vendo para a gente comprar a van para buscar o pessoal nas suas casas para vir para o culto. Então é bom explicar para que serve a oferta. Porque a pessoa vai lá e fala, nossa, mas até aqui eu tenho que dar dinheiro. Né? Uma visitante vai falar, nossa, mas até dentro da casa vocês estão pegando dinheiro para a igreja. Então é importante você explicar para que é o dinheiro. Que o dinheiro não vai para o bolso do pastor. Que o dinheiro vai ser destinado para uma determinada obra. Tá? E aí, deixa eu ver o que mais. Tá. As ofertas devem ser levadas necessariamente para a igreja no próximo tabel ou no culto. Se o seu PG foi sábado, o envelope domingo. Se o PG foi durante a semana, segunda e terça, envelope na quarta. O mais rápido possível que você conseguir entregar, melhor. Tá? Caso o líder do PG tenha reunião com o supervisor antes, ou caso queira levar no domingo, tudo bem. O importante é que as informações cheguem a tempo hábil para que o bom andamento dos PGs não sofra. Função estatística do envelope. Essa parte todo mundo tem, as pessoas têm um pouco de dúvida. Então quem vai ler o primeiro e o segundo parágrafo é a Andressa. Pode ler. Todo PG tem um número de membros compromissados. Com isso, não queremos dizer as pessoas que já se batizaram nas águas ou fizeram as classes da escola de líderes. Os membros compromissados de PG são todos aqueles que congregam fielmente no PG, já tomaram a decisão de seguir a Jesus e estão sintonizados, em comunhão e compromisso com os outros membros. O líder do PG e os demais auxiliares devem garantir que cada membro seja discipulado dentro do próprio PG e que também frequente o culto da família aos domingos. Então, aquilo que eu tinha falado, que muitas vezes tem os membros do PG de vocês que não são batizados, que não frequentam escola de líderes, mas eles estão indo no PG. Então, eles são membros sim. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, você vai colocar o total de membros do PG. Certo? Se ele foi, a gente considera mais de 3 PGs, se torna membro. Então, mesmo ele não sendo batizado, mesmo ele não tendo feito escola de líderes, escola de servos, nem nada, ele é membro sim. Então, você vai colocar aqui, certo? Aí ele fala aqui, que pode parecer até heresia, mas é possível alguém ser membro do PG e não ser membro da igreja. Normal. Tem pessoas que vão pro PG 1000 vezes, mas não querem pisar na igreja. Mas estão lá na casa toda semana, fiel. Te ajuda, te questiona na palavra, participa, faz parte da escala e não vem da igreja. E são membros de PG. Então, ao preencher o número de membros, você coloca essas pessoas. Preencha também o número de visitantes. Normalmente uma pessoa só é visitante até 3 vezes, foi o que eu falei. Depois disso, veja com carinho se ela já não se enquadra na categoria de membros não convertidos. Quando você perceber que o visitante está madurinho, já participa da administração, né, do estudo, seja perguntando, respondendo, pode ser o tempo de fazer um apelo bem feito visando pescá-lo. Às vezes a pessoa está pronta, oferecendo-se para ser crente, mas ninguém entende. É preciso saber puxar as redes na hora certa. As crianças de 0 a 12 anos. Se você fizer um PG lá na casa da fulana e a fulana tem 3 filhos, e a vizinha dela leva mais 2, e a outra vizinha leva mais 1. Você não vai deixar essas crianças junto com o PG, né?
Então, o conselho que ele dá aqui, ele fala, né, se não tiver uma programação fixa para elas, você não conta esse grupo como um PG autônomo. Então, se você não tem um líder para ficar com suas crianças, não tem uma programação, não tem uma administração, não é PG separado. Só vai ser um PG Kids, que a gente fala, um PG separado, quando tiver um envelope só para eles, quando eles fizerem parte de um setor, quando tiver uma pessoa, um líder lá, quando esse líder levar o material, tiver uma programação para eles. Enquanto for só uma salinha ali, tiver uma pessoa por semana cuidando, ainda não é PG, tá? Aí ele fala aqui que é muito comum os PGs apenas separarem as crianças dos adultos e uma pessoa jovem ou adulta cuidar delas. Normalmente há um revezamento, para que a mesma pessoa não fique perdendo a reunião principal toda semana. Então isso ainda não é um PG separado. A gente aconselha a fazer um PG separado para criança, para ficar direitinho, para a gente ter um relatório bonitinho. Mas se não tiver ainda, não conta. Aí ele fala, se for o caso acima, preencher o número de crianças no envelope. Mesmo que seja uma criança visitante, preencha no campo de crianças de 0 a 12 anos. Tá aqui, ó. Tem um campo só para isso. Então não vai fazer um envelope separado. O campo de visitantes é para ser preenchido por visitantes de 13 anos para cima. Então se for criança de 0 a 12. Se for visitante de 13 anos para cima, campo de visitantes, tá? Muita atenção para o preenchimento do número de MDAs. Isso sempre dá confusão, que o pessoal não entende. O número de MDAs de um PG é composto pela quantidade de pessoas que são discipuladas pelo líder e pelos membros do PG, mesmo que não congreguem naquele PG específico. Um exemplo bem simples da contagem dos MDAs é quando o líder do PG é discipulado por alguém que não congrega com ele. Nesse caso, ele não é contado como MDA no seu próprio PG, mas sim naquele onde congrega o seu discipulador. Exemplo, eu e a Esther estamos lá no meu PG. Eu sou líder do PG e a Esther é minha discípula. A Esther está lá comigo. Aí ela conta como MDA, porque eu tô lá junto com ela. Se eu fizer um PG lá na casa da Miriam e a Esther estiver na casa do Eliezer, não conta. Deu pra entender? Isso dá bastante confusão, porque todo mundo fala, quem é MDA? E todo mundo é discipulado no PG. Aí um monte aqui, não. Só quando o líder estiver junto. Se o líder do PG discipula uma ou mais pessoas de outros pequenos grupos, essas pessoas serão contadas como MDAs aqui onde está o seu discipulador. Por isso é possível ter um PG com 10 membros e 18 MDAs. Assim como é possível ter um PG com 10 membros comprometidos, todos sendo discipulados e ter somente 6 MDAs. Pode ser que alguns sejam discipulados por pessoas de outros PGs. Eu e a Jana, por exemplo, a Jana é minha discípula, mas ela está em outro PG. Então ela não conta como MDA, nem no envelope dela, nem no meu. Entenderam? Vamos lá. Próximo parágrafo, onde começa com todos. Quem vai ler é a Tuca. Todos os supervisores e pastores precisam ter um PG onde são contados como membros. Como precisam supervisionar muitos PGs, eles são justificados nas suas muitas faltas em seus PGs. Os pastores, devido às suas muitas ocupações, só ocasionalmente participam de seus PGs, mas reúnem-se semanalmente no PG chamado GD, Grupo de Discipulado, com seus líderes. Então todo líder de PG, ele precisa contar como membro em algum PG. Então, se você é líder de um PG, mas você frequenta um outro PG e é membro lá, você continua sendo contado. Aí ele fala que o líder não vai conseguir sempre no PG. O pastor não vai conseguir sempre no PG, por tantas ocupações que ele tem. Mas ele pode ser contado como membro no PG que ele começou aí, desde o comecinho, e foi contado como membro lá, ele pode continuar, tá? Quando o supervisor de setor tem poucos PGs, ou quando eles acontecem em dias diferentes da semana, fica mais fácil para ele frequentar o seu próprio PG, até mesmo numa base semanal. No PG onde os pastores e supervisores congregam, são contados todos os seus MDAs, que normalmente fará com que aquele PG tenha um número de MDAs bem maior que o número de membros. O campo dos MDAs é para serem preenchidos não pelos MDAs presentes na reunião, mas pelo número de MDAs que efetivamente existem. Quando alguém está ausente na reunião, ele não é contado como membro compromissado presente no envelope, mas é contado como MDA, se estiver sendo discipulado. Exemplo, a Débora é minha discípula e eu sou do PG UFC. Ela é minha discípula e pronto, ela é minha MDA e eu tô lá e ela também. Mesmo se ela não for, conta. Entendeu?
É o que ele fala aqui. Mesmo se ele não for, ele vai ser contado como pessoa presente, mas no MDL conta. Porque tem uma pessoa ali que está sendo discipulada e o líder tá junto. Mas. Tipo, ela só faltou, no caso. Isso. Mas o número vai ser tipo, fixo. Você discipula a Débora, aí ela não veio e você vem e conta. Ou Conta. E se as duas não virem? Conta, normal. Porque ali aquele PG tem 5 MDAs. É só se ela tiver em outro PG. Isso, aí não conta. Naquele PG tem 5 MDAs, tem 5 pessoas sendo discipuladas e o discipulador tá ali também. Entendeu? As ofertas e o relatório dos PGs, os dois em um só envelope, para facilitar a vida de todo mundo, né? Glória a Deus. Devem ser entregues para o pastor da rede, região ou distrito até o Tadel, para que ele entregue a tesouraria da igreja ou secretaria dos PGs, de acordo com a prática de cada igreja. Aqui nós entregamos no Tadel ou no culto de domingo. Geralmente é no culto de domingo. Entrega para o seu líder de setor e ele vai lá e entrega o envelope. Capítulo 8. Caminho da multiplicação do PG segundo Jesus e o MDA. Multiplicação de PG é uma coisa que o líder geralmente fica um pouco ansioso para que aconteça. Então eu já vou falar para vocês que tem PGs que isso acontece muito rápido e tem PGs que isso demora muito. Depende de muitos fatores. Então quando você estiver lá no seu PG, não fica agoniado para multiplicar. Não fica agoniado para falar, ai, meu PG não cresce, preciso multiplicar. Ajoelha lá no seu quarto, ora pelo seu PG, que Deus vai fazer. Na hora que tiver um líder apto para sair do seu PG e para outro para multiplicar, isso vai acontecer naturalmente. Então não fica triste, chateado, porque o seu PG não multiplicou, mas trabalhe para que isso aconteça. Também não vamos nos acomodar, né? Ficar na nossa, falar, não multiplicou, então vou deixar. Não. Mas que a gente não fique desesperado e triste porque não multiplicou, tá bom? Primeiro parágrafo, quem vai ler? Deixa eu ver quem vai ler. O Fano. É esse, Mateus 21. O texto? Isso. Pode ler o texto e ler até a palavra obedecer. Tá? Não, pra fora. Jesus disse, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. O desejo de Jesus é que continuemos a fazer exatamente o que ele fez. O livro de Atos registra o movimento de multiplicação que Jesus começou, alcançou todo mundo conhecido. O cumprimento de Mateus 28 é simples, fazer o que Jesus fez. Jesus deu só um mandamento em Mateus 28, fazer discípulos, como? Indo, batizando e ensinando a obedecer. Isso. Então aqui ele vai explicar como que a gente vai fazer para multiplicar um pequeno grupo. Então são orientações, se você colocar em prática, em nome de Jesus, seu pequeno grupo vai multiplicar. Então primeiro, ir. Reflete a prioridade que Jesus demonstrou quando entrou em nosso mundo para converter-se em um amigo de pecadores. Mateus 11:19. Então o id de Jesus, nós já estamos cumprindo. Você que vai entrar numa casa para pregar a palavra do Senhor, você está cumprindo o id de Jesus. Então essa parte a gente já está fazendo. 2. Batizar. Reflete sua prioridade de consolidar aqueles novos crentes na obra de Cristo e então no corpo de Cristo. Então, batizar as pessoas é consolidar. A consolidação, ela caminha para o batismo. Não existe outro lugar para ela ir. Se você está acompanhando uma pessoa, está cuidando da pessoa, está do lado da pessoa, trazendo a pessoa para a igreja, falando da palavra de Deus todo dia, firmando os pés da pessoa no caminho, o resultado é batizar. Quando o pastor falar vai ter batismo, uma pessoa vai ser a primeira que vai falar eu quero. E o próximo é ensinar a obedecer. Reflete sua prioridade de treinar os trabalhadores que queiram uma relação mais profunda com Cristo. Ensinar a pessoa a obedecer. É muito difícil ensinar um novo convertido a obedecer. Porque no mundo é pregado o contrário. É pregado só desobediência. Quando ele entra na igreja, ele vê que ele tem que obedecer. E aí os conflitos começam, porque a pessoa, a nossa natureza humana, a minha e sua também, não é porque a gente está aqui dentro também que nós somos santos. A nossa natureza humana é de desobediência, é de ir contra a palavra. Né? O pastor falar, a gente quer fazer B. Ainda mais com uma pessoa nova. Então é o seu papel, é o meu papel, ensinar a pessoa a obedecer. Tem que mudar. Ensina a pessoa no caminho, ensina a pessoa a obedecer. Eu acredito que essa seja a parte mais difícil, né? Ensinar a pessoa a obedecer. Existem 3 prioridades equilibradas no mandamento da grande comissão. Buscar os perdidos, edificar os crentes e treinar os trabalhadores.
O resultado da aplicação dessas prioridades numa vida é um movimento de multiplicação que continua até hoje. Então, gente, tudo tem fases. Não adianta você pegar um novo convertido e já jogar ele para fazer um PG. Vocês já estão aqui, vocês estão aqui há algum tempo na igreja já. Já participaram de muitas coisas, já participaram dos PGs, já estão lá com a gente, andando junto. Agora estão fazendo o curso. Não significa que vocês vão sair daqui amanhã já vão abrir um PG. Pode ser que demore um pouco, mas vocês já estão sendo formados. Então tudo existe um passo. Você vai ganhar a pessoa, você vai firmar, você vai ensinar a obedecer e depois você vai pôr para trabalhar. São todos esses passos que a gente precisa seguir. Em que temos falhado? Jesus enfatizou com igual valor a evangelização e o discipulado. Falhamos quando enfatizamos somente um e não os dois. Ambos são inseparáveis. Então, muitas vezes, as igrejas enfatizam apenas o evangelismo. Vamos evangelizar, vamos ganhar, gente. Vai no farol que a gente fez ontem, que foi muito bom. E vai entregar panfleto, e vai não sei o quê. Aí a pessoa aceita Jesus e aí? Fica solta. A pessoa desanima. Né? Não tem ninguém para chamar para vir pro culto, não tem ninguém para colocar lá no PG, não tem ninguém para convidar para fazer nada. A pessoa desanima, acaba sendo perdida. Ou a igreja só pensa na consolidação dos membros que estão ali dentro. Então vamos lá, gente, vamos consolidar vocês, olha, porque vocês são os nossos membros maravilhosos. Aí faz curso, aí não sei o que, aí forma, e nunca sai daquilo ali. Aí ninguém sai para evangelizar, ninguém faz pequeno grupo, todo mundo só recebe, vai ficando cada vez mais gordo, mais gordo, daqui a pouco explode. Não passa conhecimento para ninguém, não ganha ninguém. Então uma coisa não vive sem a outra. A gente tem que evangelizar, mas as pessoas que a gente ganha precisam ser consolidadas, precisam ser firmadas. Né? O que fez Jesus? Jesus tinha cronologicamente uma estratégia definida para criar um movimento de multiplicação. Buscar os perdidos, edificar os crentes e treinar os trabalhadores. Simples, mas revolucionário. O que Jesus fez com os discípulos? Ele andava e falava, você quer me seguir? Você quer me seguir? Pegava os perdidos, você quer me seguir? Só, quero. O discípulo falava, quero. Ia atrás de Jesus. Jesus fazia o quê? Consolidava, ensinava a obedecer, fazia a pessoa andar no caminho. E depois de tudo isso que Jesus enviou. Jesus enviou os discípulos só no último momento que ele ia subir. Aí que ele falou, ide fazer discípulos. Os discípulos andaram com Jesus, ó, só assistindo o que Jesus fazia. Só viam os milagres, só viam Jesus batizar, só viam Jesus curar, restaurar. Eles só assistiam. Aí na hora que Jesus falou, agora vocês vão. Aí eles foram e fizeram obras muito maiores do que Jesus fez. Então é isso que as pessoas novas da igreja tem que acontecer com elas também. A gente tem que buscar, lançar a rede, pegar os peixes, treinar, fazer com que eles andem conosco e aí enviar para o trabalho. Jesus se preparou apropriadamente. Jesus passou os primeiros 30 anos sendo treinado para o ministério que seu pai tinha para ele. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele treinou pelo exemplo. De acordo com João 17, a obra de Cristo consiste em fazer discípulos, fazedores de discípulos em cada nação, os quais podem criar e sustentar esse movimento de multiplicação em todo o mundo. Ele estabeleceu a base apropriada. A primeira parte do seu ministério foi estabelecer o fundamento para um movimento de multiplicação futuro. Ele tinha um projeto e não se desviou dele nem um pouquinho. E nós, com o nosso, que deve ser o mesmo dele? A primeira metade do ministério de Jesus aconteceu no deserto da Judéia. Naquele período, Jesus fez 2 milagres específicos que estão registrados. Desafiou 5 indivíduos a seguir-lhe e principalmente passou tempo com seus seguidores originais. O que ele diz aqui, gente? A obra de Jesus não foi só de Jesus. A obra de Jesus é minha e sua. A obra da Quadrangular de Guaianazes não é do pastor Marcelo só. É nossa. Então a nossa responsabilidade também é ganhar, também é consolidar. Então, às vezes a gente pensa que a gente ganha as pessoas e quem tem que consolidar é o pastor. O pastor vai consolidar 300 pessoas, 400 pessoas? É uma responsabilidade minha e sua. Aquela pessoa que foi no seu PG é responsabilidade sua. Às vezes ela nem vai conhecer o pastor, mas ela conhece você. Então como que está a sua vida para ser um exemplo para ela? Quando a gente se torna líder, a nossa conduta precisa mudar completamente. Porque vão ter pessoas nos observando.
E quando nós somos membros do PG, tipo, claro que temos que ser exemplos, também temos. Mas quando nós tomamos uma posição de líder, aí o bicho pega. Porque aí a sua vida tem que ser reta, você tem que ter uma conduta reta. Para que os membros olhem para você e falem, nossa, olha o Gabriel, gente, como ele é uma bênção, eu quero ser igual a ele. Olha a Daia, gente, como ela, nossa, como ela prega, como ela fala do Senhor, como ela tem uma vida reta, eu quero ser como ela. Então a missão de Jesus aqui na Terra não foi só dele. Deus mandou Jesus para que ele fizesse uma revolução e abrisse a mente das pessoas. E abrisse a nossa mente. Quando a gente conhece Jesus, parece que clareia a mente. Então a missão que Deus colocou não foi só para Jesus, não foi só para o pastor, foi para mim e para você. Então a gente não pode esquecer disso nunca, tá? 4 disciplinas muito claras que se destacam na vida e no ministério de Cristo. Forte disciplina da oração, a disciplina da palavra foi central, a disciplina de lembrar tudo que seu pai havia feito, a disciplina de desenvolver relacionamentos amorosos. Gente, se não tiver oração, nada acontece. Se nós não tivermos uma vida de oração, de busca do Senhor, nada vai acontecer, o PG não vai fluir, o seu ministério não vai fluir, a sua vida pessoal não vai fluir. Se a gente não orar, nada acontece. Se a gente não buscar ler a palavra, nada acontece. Se a gente não se lembrar de tudo que Deus já fez por nós e contar aquilo que Deus fez por nós, você precisa contar o que Deus fez na sua vida para as pessoas do seu PG, a restauração que Deus fez na sua vida. E a disciplina de desenvolver relacionamentos amorosos. Ser um líder amoroso, carinhoso, que ama as pessoas, que abraça, que está junto. Não ser um líder que só vai lá no sábado, abre a Bíblia, blá, 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 acabou, gente, tchau. É um líder que cuida das pessoas durante a semana, que põe uma palavra lá no grupo do PG, né, acompanha, liga, que vocês não sejam líderes frios, mas que vocês tenham amor pelas pessoas. Jesus treinou uma equipe. Depois do primeiro ano e 9 meses de ministério, o ministério de Cristo muda. Ele agora desafia 5 pessoas a ir mais profundo com ele. Tiago, João, Simão, André e mais tarde Mateus foram desafiados a ser parte da primeira equipe de ministério de Jesus. Então Jesus tinha 12 discípulos, mas ele desafiou 5 pessoas para ir mais profundo com ele. Olha que louco, já pensou você ser uma dessas pessoas? Jesus fala, vamos mergulhar mais fundo comigo? Acho que eles falaram, por que você escolheu só a gente? Por que não são os 12? A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes todo mundo aqui foi chamado, mas Jesus vai escolher 2 ou 3? Não queira isso, queira ser o escolhido de Deus. Não queira ficar para trás no seu ministério. Não queira ficar para trás, vai mais profundo com Jesus. Não espera ter um pequeno grupo para você buscar mais o Senhor. Fala assim, quando eu for líder, eu vou orar. Quando eu for líder, eu vou ler a palavra, porque aí eu vou ter que estudar. Faça isso agora, para quando você for líder, você já está pronto. E já crescer, o seu ministério já ir lá em cima. E Deus te usar muito. Comece a se preparar de agora. Só de você estar aqui já é uma preparação. Você já está se dispondo a se preparar. Mas se prepara na tua casa também. Vai mais fundo com Jesus. Jesus escolheu aqueles 5, mas ele escolhe cada um de nós. Então vai mais profundo, ora mais, jejua mais. Se dedique mais à obra do Senhor. Não espera você ter um cargo para isso acontecer. Amém? Essa equipe inicial ainda não são os 12. São trabalhadores, são não líderes nessa etapa de sua vida. Ele viu seus corações e seu potencial para o impacto ministerial futuro. Eles eram os mais disponíveis, fiéis, maleáveis e respondiam melhor à sua liderança. Nos 2 próximos anos, à medida que Cristo faz desses trabalhadores uma prioridade, também de outros que se foram unindo a eles, esses trabalhadores aumentaram para mais de 70. Os primeiros 5, quais eram as características deles? Disponíveis, fiéis, maleáveis e respondiam à liderança. Como é difícil, hein? Nós temos disponíveis. Para qualquer momento, seu líder falar que precisa de você e você está lá. Ai, não, mas eu tenho um compromisso. Ai, mas eu tenho que fazer não sei o quê. Ai, mas eu tenho que fazer não sei o que lá. Os discípulos, eles eram disponíveis para a obra de Jesus. Eles eram fiéis. Eles não deixavam a obra para fazer outras coisas. Eles eram fiéis à comissão de Jesus, eram fiéis à obra do Senhor. Eles eram maleáveis. Como é difícil ser maleável, né?
Muitas vezes você fica, eu acho que é isso e pronto. Aí eu falo, Léo, não faz isso, Léo. Faz desse jeito. Não, eu quero fazer desse jeito. Porque o meu jeito é certo e acabou. Imagina se os discípulos falassem assim. Jesus falasse, olha, vai ali e reúne aquele povo ali. Pra que, Jesus, que eu vou reunir? Pra que eu vou falar pra aquele povo vir aqui pra ouvir o Senhor? Não quero. Ou como a Rita pregou hoje, vai lá e pega o jumentinho. Pra que, Senhor? O Senhor quer? A gente carrega o Senhor no colo. Se o Senhor quiser, a gente leva o Senhor no colo. O Senhor vai entrar lá em Jerusalém, a gente leva o Senhor no colo e pronto. Todo mundo vai aplaudir do mesmo jeito. Não ia ter acontecido o que aconteceu. Então os discípulos eram maleáveis. O que Jesus falava, eles faziam. E respondiam melhor à sua liderança. Que Jesus era o líder deles, eles tinham essa consciência. Temos que ter a consciência de que nós temos um superior. Uma pessoa a quem nós temos que responder. Devemos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos. Ele os exortou a servir. Quem vai ler é Thalita, né? Seu nome? Thalita. Depois de selecionar sua equipe ministerial, Jesus se mudou para Cafarnaum. Está em Mateus 4,13, onde fez mais de 30 milagres e mais de 50 acontecidos criativos, com indivíduos e multidões. A prioridade de Jesus era capacitar sua equipe para que os se convertessem em pecadores de homens. Isso. Jesus, ele capacitou a equipe para que se convertessem em pescadores de homens. Ele não tinha outro objetivo senão fazer os discípulos serem evangelizadores. Propagar a palavra. Jesus tinha na cabeça dele que ele ia ficar aqui só um tempo. E se ele tivesse passado aqui, imagina. Se Jesus tivesse passado aqui, tivesse feito milagres, tivesse subido e não tivesse formado ninguém. Já teria acabado. A palavra não teria se propagado. Teria acabado ali. Porque a pessoa que fez o milagre, Jesus me curou. Ia contar ali para os vizinhos iam contar para o outro. Acabou. Se Jesus não tivesse formado pessoas, você não teria conhecido Jesus, eu não teria conhecido o Senhor. Então, o nosso objetivo aqui é formar pessoas para evangelizar. O objetivo do seu PG é ganhar vidas e depois colocá-las para trabalhar. Não é elas ficarem ali no PG a vida inteira, não. Ai, meu PG é gostoso. Nossa, todos os meus amigos estão lá, que delícia. Todo mundo junto. Todo sábado eu tô lá há 25 anos. É uma delícia meu PG, gente. Nossa, muito bom. Não. Seu PG não é isso, gente. Do seu PG tem que sair muitos outros PGs. Todos os membros do seu PG têm que ser líder. Um dia eles vão se tornar líderes. E eles vão sair dali. Então se conforma que seus amigos não vão ficar no PG com vocês. Ele escolheu líderes principiantes. Quem não leu ainda? Will. Léo, pode ler. Depois de investir 2 anos em meio aos seus seguidores, selecionando uma equipe ministerial principal de discípulos, Jesus agora passa uma noite em oração e escolhe os seus 12 discípulos como sua equipe de liderança futura. Esses líderes apostólicos foram escolhidos de base de trabalhadores aprovados. Pode ler o próximo, o outro William. Depois de um ano de treinamento com seus novos líderes, Jesus então lhe transferiu a autoridade total. Eu, pois, vos entrego um reino, como meu Pai o entregou a mim. Lucas 22, 28. O próximo, ele continuou a conduzir o processo através do seu espírito. A minha apostila não tem. Tá faltando um monte de folha. Eita. Não tem 37, não tem 39, agora não tem 41. Ixi, mas não tem os ímpares. Não tem os números ímpares. Então ele fala aqui. Não tem nada. Mas. Então, a última promessa de Jesus foi que ele estaria com eles para sempre, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O Espírito Santo agora era a fonte de poder do alto. Lucas 24, 49. Que continuaria o movimento de multiplicação através da história. Estamos fazendo o que Jesus fez? Nós e nossa equipe de liderança entendemos claramente a missão e a paixão de fazer discípulos? Temos estabelecido um fundamento sólido baseado nas disciplinas de dependência, a palavra, a adoração e o companheirismo? Estamos identificando e pondo como prioridade uns poucos trabalhadores que são mais dedicados? Depois chegamos aos outros? Estamos apresentando um modelo e ajudando a servir como um estilo de vida? Estamos desenvolvendo uma equipe de liderança que claramente vive e supervisiona a missão de fazer discípulos? Temos capacitado e enviado esses líderes para multiplicarem-se sob a liderança do Espírito Santo?
Estamos ouvindo bem as direções do Espírito Santo? Os próximos passos que devemos dar no ministério dos PGs e no reino de Deus? Essas são algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos quando a gente já for líder. Quando você for líder e estiver lá no seu PG, você começa a perguntar para você mesmo: eu estou fazendo o que Jesus fez? Eu estou incentivando as pessoas a discipularem? Eu estou discipulando bem? Eu estou seguindo a grande comissão que Jesus me deu? O ir de fazer discípulos? Eu entendi a missão? Gente, não adianta nada você estar aqui, você fazer o curso, você estar lá com a gente nos PGs, nos eventos, nas redes, lá, e a visão não ter entrado no seu coração. Não adianta eu estar aqui falando pra você e você ainda não ter amor pelas almas. Não adianta a gente fazer esse curso inteiro e você não entender o que é o ID de Jesus. Porque se não acontecer isso, você não vai conseguir fazer. Tudo pra você vai ser uma obrigação. Muito tempo da minha vida eu vivi achando que era uma obrigação eu fazer alguma coisa que me pediam. Porque eu não tinha entendido aquilo que Deus tinha pra mim, que era ganhar pessoas e consolidar pessoas. Então não adianta você fazer esse curso se isso não estiver aflorado no seu coração. Aí você fala: Carol, mas como que eu posso fazer isso se aflorar no meu coração? É só orando pro Senhor colocar esse amor dentro da sua vida. Para esse amor ser desenvolvido dentro do seu coração. Amor pelo perdido, amor por aquele morador de rua que está ali na esquina. Amor pela sua família que não conhece o Senhor. Amor pelo seu amigo da faculdade que está lá se afundando na bebida e nas drogas. Porque enquanto a gente não tiver esse amor, vai ser indiferente. Ah, ele está lá se matando nas drogas, mas eu estou bem, eu estou firme, beleza. Meus pés estão firmes, ok. Não, quando você tem esse amor de verdade, você não vai se sentir em paz enquanto você não falar nada para aquela pessoa. Enquanto você não tiver um PG para você pregar, para você dar a palavra de Deus, você não vai ficar em paz. Essa é a visão. Você precisa ter essa visão dentro do seu coração, senão isso daqui não vai adiantar nada. Essas perguntas aqui são poucas, não tenho feito nada daquilo que Jesus me pediu. Amém? Os auxiliares, líderes de PG em potencial. Um dos grandes segredos para uma multiplicação bem-sucedida é um líder de PG sendo formado. Como todas as formas de vida natural se reproduzem de acordo com a sua espécie, assim também é em termos espirituais. Bons líderes de PG vão se reproduzir de acordo com a espécie da qual provém, e assim a cadeia de cuidado e crescimento continua avançando. Como podemos determinar que alguém tem o potencial de se tornar um líder, um poderoso líder de pequeno grupo? Primeiro, pelo discipulado que opera na vida dele, tanto em termos pessoais como ministeriais. Segundo, pelo investimento contínuo que os discipuladores e líderes fazem de confiar nele, empurrá-lo em direção a desafios e assessorá-los nas suas tentativas iniciais de acertar o alvo. Como identificar líderes de PG em potencial no seu PG? Se você está aqui fazendo esse curso, é porque alguém identificou que você poderia ser um bom líder. Porque você tem as características para ser um bom líder. Quando você for um líder, o que você precisa observar? E aí ele fala de características dos líderes de PG, que nós podemos seguir um simples acróstico chamado FACES. O F de fiel. Ele é fiel a Jesus, à igreja e ao PG? A de abnegado. Ele dedica tempo sacrificial às pessoas do seu PG? Seja comprometido. Ele tem um alvo claro e definido de buscar o sucesso do PG acima de qualquer projeto pessoal? E, ele é ensinável. Ele está aberto a feedback e sugestões de outros? S, ele é servo. Ele coloca os outros em primeiro lugar? Ao buscar um líder de PG, o que procuramos acima de tudo? Nesse serviço não existe experiência anterior. Cada novo crente, cada auxiliar, cada líder que surge é uma planta nova, frutificando pela primeira vez nessa visão, mas com garantias de um crescimento certo, com promessas preciosas de um futuro ministerial aprovado por Deus. E tudo para quê? Porque estão cuidando de vidas, valorizando o bem mais precioso que Jesus tem sobre a terra, as suas ovelhas. Então, quando você estiver no seu PG, observe novos líderes. Pessoas que têm essas características e pessoas que você vê que tem um potencial. A Miriam tá lá no PG, mas ela sempre te ajuda. Nossa, ela faz tudo. Eu falo pra ela orar, ela ora. Eu falo pra ela fazer oferta, ela faz. Eu falo pra ela pregar, ela prega. Tá ali disponível. É uma líder em potencial, vai fazer o curso. E vai abrir um PG. Quando tiver um PG para multiplicar, a líder vai ser a Miriam. Glória a Deus. Então aprenda a observar isso. Não veja as pessoas, ai, coitadinho,
ele é tão assim, né? Ele não vai ser líder de PG, né? Ele é tão quietinho. Ele não sei o quê. Não, gente. Todo mundo pode ser líder. O tímido pode ser líder, o expansivo pode ser líder, o quieto pode ser líder, o que fala baixinho pode ser líder, o que é nervoso pode ser líder, o que é calmo demais também, tranquilo, pode ser líder. Pequeno. Você não pode menosprezar nenhum. Todos do seu PG têm potencial para ser líderes. Então, aquele que uns vão se desenvolver mais rápido e outros vai demorar um pouquinho mais. Mas aquele que você vê que já está se desenvolvendo, já coloca ele para fazer o curso e vão para cima. Amém? Amém. Planejando a multiplicação do seu PG. O PG cresceu muito. Caramba. E você precisa multiplicar. Então, vamos planejar. Então, o que ele vai falar aqui? São alguns passos para a gente conseguir fazer essa multiplicação do PG. Então, ele fala a frase aqui embaixo que nós não devemos procurar características prontas, habilidades já testadas e aprovadas. Primeiro, não tenha um alvo percentual para o número de membros do seu PG. O que ele fala aqui? Você não pode falar que no seu PG tem 10 pessoas. 75% daquelas 10 pessoas vão ser pessoas consolidadas no seu PG. E as outras? Vão ficar lá? Voando? A meta do seu PG tem que ser 100% para tudo. 100% do meu PG vai ser discipulado, 100% do meu PG vai ser consolidado, 100% do meu PG vai ser líder, 100% do meu PG vai trabalhar. Nunca exclua pessoas, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Porque a pessoa fala demais no PG, ou porque a pessoa fala de menos. Ela vai ser excluída por causa disso. O quê? Ou porque a pessoa zoa muito, tira a concentração de todo mundo. Aquele que zoa muito, ele pode ser um líder de PG também, né? Se Deus colocar no coração dele lá, fazer ele se desenvolver, você treinar, ele pode ser um ótimo líder de PG e o PG dele vai ser um sucesso. Justamente por essa característica dele de zoar muito. Ser muito alegre, de querer brincar. E muitas vezes Deus usa assim. Então o correto é você desejar que todo mundo esteja envolvido, não só 2, 3 pessoas que se destacam mais. Próximo, cuidado ao estabelecer alvos com relação ao número de PGs que você quer alcançar dentro de determinado período de tempo. Do mesmo jeito que os percentuais, devemos ter certeza de que estamos seguindo a direção de Deus ao definir números e quantidades de antemão. Um novo PG deve surgir sempre que o novo líder esteja pronto. Então a gente não pode fazer assim, gente, em um ano, nosso PG vai abrir 5 PGs. Então se virem. Trabalha aí, gente, convida todo mundo, que a gente tem que fazer 5 PGs esse ano, não quero saber. Não é assim. Um novo PG só vai ser aberto quando tiver um líder. Você vai abrir 5 PGs e vai jogar o Zé da esquina lá pra fazer o PG? O visitante que veio 2 vezes no seu PG, você fala, vou abrir PG ali, você pode ser líder lá? Você vai falar, como? Do nada. Um PG só pode ser aberto quando tiver um líder pronto. Aí ele fala aqui no parágrafo que em alguns casos isso acontece muito rápido. A pessoa já chega, já vai ser consolidada, já fez o curso, já está pronto para ser líder. Beleza, vai lá. Outras vezes pode demorar muito. A pessoa não engrena. Você está ali no pé dela, mas a pessoa não vai. A pessoa não vai. Vai demorar para ser desenvolvida. Mas ela vai se tornar um líder, só que vai demorar um pouco mais. Então não adianta você estabelecer uma meta de quero multiplicar 5 vezes em um ano. O normal, acredito que vocês já tenham visto, é um PG multiplicar 1 vez por ano. Então dá 1 ano do PG, aí sai um líder dali e vai para uma outra casa. Se isso também não acontecer, como eu falei no começo, não se sintam frustrados e nem desanimados. Continue trabalhando para que o PG multiplique. Próximo. Alvos não são sonhos, desejos fortes de que algo aconteça. Alvos são planos bem traçados, bem elaborados e regados com muita oração e trabalho. Então tá lá o Eliezer no PG dele, super sonhador. E aí ele fala, gente, nós vamos abrir também 6 PGs esse ano que nós vamos fazer. E nós vamos ganhar, nós vamos fazer o evangelismo semana que vem e vamos ganhar 50 pessoas para Jesus. E essas 50 pessoas vão aceitar Jesus e a gente vai consolidar e dessas 50 pessoas a gente vai abrir os 5 PGs. Aí todo mundo vai falar, gente, o Eliezer tá viajando. Viajou na maionese. Não, mas a gente vai fazer. E aí, não, às vezes a coisa não acontece, aí os membros do PG vão falar, puxa vida, não aconteceu, a gente não conseguiu, nós somos fracassados.
Nós somos uns derrotados, que a gente não conseguiu ganhar 50 pessoas. O Eliezer vai brigar com a gente. Aí, O Eliezer vai dar uma bronca na gente porque a gente não conseguiu. aí, briguento. Então, gente, alvos não são sonhos, coisas da sua cabeça assim, eu queria tanto que meu PG tivesse 100 pessoas. Então eu vou falar pessoal pra gente ganhar. Não, alvos são metas reais. Gente, a gente vai multiplicar o PG uma vez esse ano. Amém? Amém. Então vamos trabalhar pra isso. Tá bom? Encontre maneiras de reconhecer publicamente os PGs existentes. Antes de tudo, isso faz com que as pessoas que ainda não estão nos pequenos grupos saibam quem são os líderes. Caso alguns ainda não estejam em PGs, poderão ver quem são os líderes e assim procurar envolver-se nas reuniões. Em segundo lugar, as pessoas gostam de receber reconhecimento e apreciação pelo seu trabalho. Quando isso é feito em público, estamos lhe dando reconhecimento por algo que eles fazem lá nas casas, nos bairros, longe dos palcos. Finalmente, esse reconhecimento gera nos outros o desejo de também serem líderes, e assim estaremos lançando as bases para que mais pessoas aspirem a ter os seus próprios PGs. Então, elogiar os líderes. Se você tem uma pessoa que te ajuda lá no seu PG, elogie, agradeça. Fala, olha, o Gabriel me ajuda muito no PG, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, que ele está se destacando, para as outras pessoas verem isso e quererem ser como ele. Tá? Crie um sistema de acompanhamento para os líderes existentes. Desenvolva um sistema de supervisão com os líderes. Então, se você já está formando líderes no seu PG, supervisione. Não deixa Deus dará. Fulano tem características de ser líder. Ótimo. Deixa ele lá, né? A hora que for para ele ser líder, eu falo com ele. Aí eu falo, vamos ser líder. Tchau. Não é assim. Tem que estar do lado da pessoa o tempo todo. Identificou na Aline uma pessoa ponta firme, que está lá sempre, que ajuda, não sei o quê. Acompanha a Aline. Não deixa a Aline lá sozinha, não. Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, gente. Pessoas virem pro PG e serem pessoas de potencial, pessoas maravilhosas. E muitas vezes o líder, eu mesma, não dá a atenção necessária para aquela pessoa e a pessoa sumir. E eu nunca mais vi a pessoa. Uma pessoa que poderia ser um líder agora. E Deus vai cobrar cada um de nós de termos perdido essas pessoas. Então que esse erro não seja cometido. O líder deve ter um braço direito funcional. Uma pessoa para compartilhar o fardo. Para não ficar tudo em cima de você sofrer. Geralmente é o vice, né? Que o vice é aquela pessoa que está com você para te ajudar, para estar do seu lado. A pessoa que estiver do seu lado, que ele fala aqui, vai fazer igual ou melhor na construção do próprio PG dela. O seu vice vai fazer melhor do que você. Já tenha consciência disso. E fica assim, você não vai sair daqui, viu? Você vai ser meu vice para sempre. Porque você é muito bom. Você me ajuda tanto, então a gente vai fazer o PG aqui para sempre, tá bom? Não. O seu PG ele tem que voar muito mais alto que você. Então solta o seu vice para que ele voe, para que ele alcance mais vidas, para que o PG dele cresça muito. Não seja um líder dominador. Aí ele fala aqui embaixo. Um dos grandes motivos para as pessoas começarem novos PGs é quando os PGs originais estão muito grandes e quando novos líderes já estão formados, prontos para cuidar de parte do rebanho. Devemos lembrar sempre que o melhor lugar para encontrar novos líderes é dentro do PG que está em andamento. Não é saudável contar com líderes que caem de paraquedas, ainda que sejam da mesma igreja, rede, distrito ou área. Você está no seu PG, chega uma pessoa do outro setor e a pessoa é fera, é 10, faz tudo. Nossa, aquele cara ali é show de bola. Eu vou pegar ele para ser líder. Mas ele é de outro setor, gente. Ele tem que ser líder no setor dele. O líder de setor dele vai colocar ele para fazer um PG. Se o líder de setor dele não observou ainda que ele é um bom líder, chega lá e fala, olha, fulano de tal foi lá no meu PG, o cara tem potencial, coloca ele para fazer o curso para ser líder. Nosso objetivo não é pegar ninguém de outro setor e colocar no nosso, fazer isso porque isso acaba gerando conflito. Ou a Esther tá lá no PG dela e chega uma irmã da Assembleia do Fogo e a mulher bota para quebrar no PG que a Esther não consegue nem falar. E aí a Esther fala, gente, agora? Essa daqui podia ser uma líder de PG. Vou colocar ela para ser líder de PG. Mas a mulher é de outro ministério, de outra igreja. Aí a irmã fala, mas eu tô desviada, né? Não tô indo na minha igreja. Faz uns 2 meses que eu não tô indo na Assembleia. Eu posso ficar aqui no seu PG? Aí a Esther vai pensar, nossa, mas ela é uma boa líder. Eu vou colocar ela como minha auxiliar. Não pode?
Observa quem vocês estão colocando para ser, formando dentro do seu PG para ser líder, para essa pessoa assumir um novo PG, que não seja outro ministério, não seja outro setor, não seja uma outra igreja. Tomem cuidado com isso, porque isso já aconteceu. Tá bom? Descubra os novos líderes dentro dos PGs já existentes. Foi isso que eu falei agora. Não vai buscar de fora. Dentro do seu PG tem que ter uma pessoa ou mais pessoas que sejam aptas a serem líderes. Saiba encontrar e preparar os seus novos líderes. Não é bom que os supervisores se reúnam para escolher quem serão os novos líderes para os novos PGs, sem levar em conta a opinião dos líderes que já estão lá com a mão na massa. Em alguns lugares chega a acontecer de uma pessoa ser convidada pelos supervisores para liderar um PG no setor e seus líderes mais próximos ou discipuladores nem sequer serem consultados antes, nem informados, depois do fato ter sido consumado. De repente, os líderes e discipuladores descobrem que pessoas chaves em seu PG não estão mais lá, porque foram tiradas para liderar debaixo de outro setor. Isso não é saudável, isso não pode acontecer nos PGs. Tome cuidado. Alguém da igreja foi lá dar uma bisoiada no seu PG, não vai colocar ela para fazer nada, porque ela é de outro setor, gente, pelo amor de Deus. Ela é de outro setor, ela faz parte de outra cor, ela já tem a função dela lá no setor dela. Não façam isso porque gera conflito. Tá bom? Conselhos práticos para selecionar e preparar novos líderes. Então vamos lá. Se o PG é saudável, haverá sempre novas pessoas chegando e novos líderes sendo treinados. Assim a multiplicação será uma consequência natural. Haverá um pipocar contínuo de novos PGs e novos líderes. Então ele fala todos os passos para a gente conseguir multiplicar. É o que eu falei, gente. Eu não vou ler tudo porque tem bastante coisa. O Espírito Santo vai conduzir. Não adianta você se desesperar porque o seu PG não multiplica. O Espírito Santo vai conduzir, vai levantar um líder, o seu PG vai começar a crescer mais, você vai ver que na casa não vai caber mais, e aí você vai ter que abrir um novo. Uma casa vai surgir, uma pessoa do PG vai falar, poxa vida, eu queria um PG na minha casa. Aí você já vai abrir um PG com aquele líder que você formou na outra casa. Então não se desesperem. Planejem a multiplicação. Vejam se a pessoa realmente quer ser líder, arrume um vice para ela, veja se o anfitrião quer que seja mesmo na casa dele, qual o horário, qual o dia, acompanhe essa multiplicação, deixa o seu vice fazendo o seu PG e vai lá no PG que multiplicou para ver como é que tá, entendeu? Não deixa assim, multiplicou, tchau e pensa, né? Amém. Não, acompanhe essa multiplicação para que seja feita de forma saudável. Circunstâncias especiais. Isso é importante. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Se uma pessoa quer mudar de PG, faça questão de averiguar se está tudo certo quanto a isso no PG de onde ela está vindo. A mudança pode ser por motivos de trabalho, distância, horários, afinidades etárias ou profissionais, de gênero, etc. Pode ser por problemas no outro PG. E nesses casos ela tem que seguir os princípios de Mateus 18. Então eu estou lá no meu PG e o Léo chegou no meu PG e eu sei que o Léo não é daqui. Eu sei que o Léo é do PG do William. Aí o Léo foi um sábado, aí o Léo foi mais um, aí o Léo foi mais um. Eu vou chegar no Léo e vou falar, o que aconteceu que você não tá mais indo lá no PG do William? Aí ele vai me falar, olha, eu briguei lá com o William, não gosto dele, não vou com a cara dele. Dá 3 tapas na cara dele. Eu quase saí na mão com ele lá no dia na palavra e eu não tô mais afim, Carol. O que eu vou ter que fazer? O que você, líder de PG, vai ter que fazer? Chegar no líder de setor do William, para ele fazer uma reunião com o William, com você, com o Léo, para vocês formalizarem essa transferência. Não é a festa do caqui, gente, que um vai no PG de um, vai no PG do outro, vai no PG do outro. Eu sou membro do PG da Daia, eu vou no PG da Daia. Se um dia eu quiser ir para outro PG, eu vou chegar na Daia e falar, Daia, eu não estou gostando mais daqui, quero ir para o PG da Tuca. Tá bom? Aí, tá bom. Distância, horário, vou começar a estudar à noite, não vou conseguir mais um PG na semana. Avisa o líder, não custa nada você avisar. Avisa, não começa a ir em outro PG só porque você quer. Avisa o seu líder, porque a gente está debaixo de uma liderança. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Tá. Aqui ele fala de mudança de igreja também, mas isso ainda não é o caso. Aqui o que ele fala embaixo? O que quer dizer crescer integralmente?
crescer verticalmente, crescer horizontalmente e crescer exteriormente. O que é crescer verticalmente, horizontalmente e exteriormente? É crescer de todos os lados. Então, o nosso PG não vai crescer só na parte de visitas. Nosso PG vai crescer na parte de visitas e na parte de consolidação. Não só na parte de consolidação e visitas, vai crescer na parte de visitas, de consolidação e de comunhão. Todos os lados do seu PG tem que crescer. Todos os lados do seu discípulo tem que crescer. Você precisa fazer o seu discípulo. Todo mundo aqui tem um discípulo ou não? Quem ainda não discipula ninguém? Levanta a mão. Quando vocês tiverem os discípulos de vocês precisam fazer o discípulo de vocês crescer em todos os lados. Espiritual, familiar, financeiro. Incentivar a estudar. Incentivar a ir atrás. Incentivar a conquistar as coisas deles. No seu PG, da mesma forma, incentive as pessoas que estão no seu PG, os membros que vão ser líderes um dia, a estudarem, a irem atrás das coisas deles. Estabeleça um relacionamento que você faça essas pessoas crescerem de todos os lados. Aí você fala, não, eu vou fazer o meu PG crescer só na parte física. Então, eu quero ganhar pessoas. Então, vamos ganhar, vamos fazer multiplicar, vamos crescer. E a vida dessas pessoas, como que está? E o espiritual dessa pessoa? A pessoa lê a Bíblia? A pessoa busca Deus? A pessoa faz a obra? Ou a pessoa está lá voando? Então, o crescimento, o pequeno grupo é uma visão de crescimento assim que a gente nunca teve na igreja, né? A gente está tendo de uns 5 anos para cá, que o pastor está tentando implantar, e agora que está engrenando. E é uma visão de crescimento integral. Não é crescimento só de uma parte ou só de outra. É um crescimento total. Amém? Então vamos ler a conclusão. Sabemos que Deus está levantando uma geração nova de líderes totalmente apaixonada por Jesus e pela sua obra. Homens e mulheres, jovens e crianças totalmente voltados para o cuidado individualizado das vidas, cheios de fé, santidade e obediência a Deus. Com os olhos da fé, já vemos o povo fazendo bom uso do ministério que está sendo colocado em suas mãos. Já vemos os mestres, os pastores, os evangelistas, os profetas e os apóstolos empenhados corretamente em equipar a igreja toda para fazer a obra de Deus. Vemos a igreja do Evangelho Quadrangular cumprindo fielmente sua tarefa. Vemos famílias curadas, restauradas, expressando a vida de Deus pelo seu comportamento. Vemos os vizinhos, parentes e amigos dos crentes de nossas igrejas sendo atraídos para Cristo, sem muitas palavras ou pregação, apenas pelo testemunho dos filhos de Deus. Cada líder de pequeno grupo é uma ferramenta poderosa na mão de Deus para promover o avanço do seu reino aqui na terra. Assim como alguém investiu nele, discipulando-o para ser uma bênção e um sucesso, assim ele fará com outros, numa cadeia incessante de crescimento e reprodução. Deus nos ajude a cuidar bem das suas ovelhas. Deus nos ajude a negociar bem, até que ele volte com os talentos colocados em nossas mãos. Vamos à prática. Amém. Depois de tudo isso que vocês ouviram nessa apostila, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para falar? Se gostaram do curso, se não gostaram? Se tiver dúvida, lê a apostila. Isso, a apostila tem tudo. Caiu. Alguma coisa que vocês não gostaram, que vocês acham que tinha que melhorar, ou que vocês acham que faltou alguma coisa a ser explicada, alguma situação que você já tenha vivido, quem já faz PG, algum conflito, alguma coisa que vocês queiram falar. Então, gente, esse foi o curso do TLPG. A gente fala, né? É só ler a apostila. Mas a gente sabe que a apostila vai ser guardada numa gaveta e vai ficar lá, né? Então, o que eu quero encorajar vocês? Que isso não aconteça. Vocês não guardem a apostila lá na gaveta e esqueçam ela lá. Mas que sempre vocês leiam. Por que tem gente que teve que fazer de novo esse curso? Tem que esquecer tudo aquilo que eu vi. Porque começou a fazer as coisas erradas no PG. Aí o líder de setor viu e falou assim, bom, ele precisa fazer de novo. Precisa lembrar. Porque não é em casa. Então, que isso não aconteça mais. Que você pega a apostila e fala, eu vou ler um pouquinho para ver o que eu estou errando lá no PG, por que o meu PG não está crescendo, o que está acontecendo? Vamos ler. Abre a apostila e lê uns 2, 3 capítulos. Não deixa isso aqui morrer no seu coração. Tudo aquilo que você ouviu de tanta gente diferente aqui, tanta semente que foi lançada dentro de você, não deixa morrer isso.
que de vocês saiam PGs, de todos vocês que saiam PGs, que vocês entrem na casa das pessoas com a autoridade da palavra, que vocês não sejam fracos para chegar lá na casa da pessoa 2, 3 semanas e desistir, mas que vocês sejam fortes pelo Espírito Santo de Deus. Não deixem de ter vida com Deus, não deixem de orar, não deixem de ler a palavra, porque se a gente não tiver vida com Deus, a gente não consegue. Não adianta eu ensinar, não adianta eu falar, não adianta o pastor falar. Se você não tiver o seu tempo de comunhão com Deus, nada disso vai acontecer. Amém? Vamos ficar em pé para orar?